Irmãos, abra suas Bíblias. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Dando sequência aí na exposição do Sermão da Montanha, então, hoje vamos dos versículos 33 a 37 e vamos falar sobre os juramentos e a palavra empenhada. Mateus 5, 33 a 37. Se encontrar, se coloque em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Oremos. Pai, fala-nos por meio da tua santa palavra, que nós possamos ouvir a tua voz e possamos compreender a tua vontade, praticá-la em nossas vidas. Senhor, que esses ensinos possam mudar-nos, fazer-nos mais parecidos com teu Filho. É nossa oração e súplica. Fazemos a ti no nome de Jesus, pois dependemos do Senhor. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Bom, já há algumas quartas-feiras, que nós estamos aprendendo o Sermão da Montanha, e nós vamos bem longe com esse Sermão da Montanha, porque eu quero, não quero fazer um sermão de 40 minutos igual no domingo, até porque o nosso tempo é mais curto, também para que nós possamos ver cada pormenor do que Jesus tem nos ensinado. Mas, ele vai nos falar hoje a respeito da palavra empenhada pelo cristão. Parece algo óbvio, Parece algo chover no molhado dizer que o cristão precisava dar a palavra e empenhar e cumprir. Mas, infelizmente, nós vemos que mesmo bons cristãos, bons cristãos entendem assim, entre aspas, bons religiosos, ainda têm essa deficiência de comprometer-se com coisas as quais ele não pretende cumprir. Tem uma deficiência de prometer coisas que ele não pode fazer. Então o Senhor Jesus, ele está nos ensinando sempre o quê? O contraste, diferença entre o mandamento da lei e o mandamento da graça. O mandamento da lei é um mandamento corretivo. O camarada comete o erro, ele é punido por causa do erro que ele cometeu. O mandamento da graça, ele é preventivo. Ele previne para que o erro não aconteça. Mandamento da lei, corretivo. Quem peca, comete um crime perante a lei de Moisés e é punido no rigor da lei. A cada tipo de pecado existe um tipo de punição, Então, obviamente que, por exemplo, uma dívida financeira é punida de uma forma. Um estupro é punido de outra forma. Um homicídio, de outra forma. O mandamento da graça não é corretivo, ele é preventivo. Então nós vimos que, ao invés de Jesus dizer não matarás, ele disse não matarás, mas ainda mais, não odiarás sem causa. Não amaldiçoará. Então, quem mata o outro por motivo torpe, mata porque o odeia. Mata porque alimenta mágoas e rancores e desprezo ao ponto de chegar ao homicídio. Nós vimos o exemplo do primeiro homicídio. Caim matou Abel por inveja, porque Deus aceitou uma melhor oferta de Abel, atentou-se a ela e não para de Caim. Então, Jesus diz assim:
A lei diz, não adulterarás, Jesus diz, nem olhe para uma mulher desejando ela, porque quem olha para uma mulher desejando ela, já adulterou com ela no seu coração. Então, a lei de Moisés corrigia o erro. Eu já disse nos outros 2 sermões anteriores que ela fica lá, podando os galhos. O mandamento da graça, ele previne, ele vai na raiz, ou seja, vai para o que vem antes. E agora a mesma coisa. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, não jurarás em falso, ou não perjurarás, mas cumprirás o teu mandamento. Então, a lei de Moisés determinava no Antigo Testamento isso, não jurar em falso. O juramento, que é o empenho da palavra, se quebrado, ele é quebrado sob pena de maldição, sob pena de dívida, sob pena de morte. Mas por que é que as pessoas juramentavam, juravam no Antigo Testamento? Para dar mais força quando elas fossem dar um depoimento, quando elas fossem testemunhar, quando elas fossem firmar um contrato, quando elas fossem fazer uma promessa. Então, quando o camarada fala assim, eu vou fazer tal coisa, juro por isso e por aquilo. Ou seja, estou empenhando a minha palavra que eu vou fazê-lo. Ou então, eu vi tal e tal ocorrido, juro que foi assim, 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 assado. O juramento, ele dava força à palavra que era testemunhada. Seja num contrato, seja num depoimento, seja uma promessa, etc, etc, etc. Jesus disse, isso é o que a lei diz. Não descumpra, não quebre os seus juramentos. Eu, porém, digo, não jurem. Não jurem por nada. Ou seja, não jure por Deus, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por Jerusalém, não jure pela sua própria cabeça. Não jure por nada que você não tem o poder de modificar. Jesus não está nos proibindo de fazermos votos, de fazermos contratos, não é isso que ele está proibindo. Porque um contrato não tem uma cláusula de multa prevista, que se eu o quebro, eu tenho como pagar pela cláusula, Eu vou fazer um aluguel de uma casa, aluguei ela por 12 meses, se eu sair antes eu tenho que pagar uma multa referente ao mês que falta. Então, não é isso que Jesus está proibindo. Jesus está proibindo um tipo de juramento que eu não posso cumprir. Existe um ditado popular que diz que quem não mente não precisa jurar. Jurar é coisa para mentiroso, que ele sempre mente, a hora que ele vai falar a verdade ele jura. Jesus não está proibindo qualquer juramento, mas Jesus está proibindo esse tipo de juramento que é para convencer o outro, e que agora eu estou falando sério. Jesus está nos dizendo que não jurar é a melhor maneira de nós não ficarmos sob pena de maldição. Inclusive ontem à noite estava lendo Atos com a Mariana, Atos capítulo 22, acho que era, ou 21, acho que era 21. Atos capítulo 21, que diz que os homens que acusavam Paulo perante o Pórcio Félix, eles juraram não comerem enquanto Paulo não fosse morto. Eu tenho certeza que, sob pena de maldição, eles não iam comer nada até que Paulo fosse morto. De duas uma, ou eles quebraram o juramento deles e foram amaldiçoados, ou eles morreram de fome, porque Paulo morreu mesmo, mas uns 40 anos depois daquilo. 40 anos não, mas algum bom tempo depois daquilo. Não foi naquela ocasião que Paulo morreu. Com certeza esses homens morreram de fome. Então o juramento, ele era levado a sério pelo judeu. Eles fizeram um juramento entre eles, um concerto entre eles, uma greve de fome, só vamos comer e beber água quando nós virmos o Paulo morto. Então, ou eles quebraram o juramento, ou eles morreram de fome, porque o Paulo foi morrer só lá em Roma depois. Então, não jurar é a melhor forma de não estar sob pena de maldição. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, denuncia a hipocrisia com que os judeus consideravam o juramento, porque eles diziam assim: quem jurar pelo altar não deve nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar fica devedor daquela quantia. Quem jurar pelo templo
não deve nada, mas quem jurar pelo ouro do templo fica devedor. Jesus fala, hipócritas, que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Mas para os seus discípulos Jesus diz, não jurem, de jeito nenhum, não jurem. Não jurar é a melhor forma de demonstrar que a nossa palavra é firme e não banal. Se eu juro, irmãos, eu estou dizendo assim para a pessoa, olha, agora eu estou falando sério, juro por isso, por aquilo. Ou seja, todas as outras coisas que eu falo no dia a dia são balela. Porque quando eu quero falar um negócio mesmo, eu juro que é por isso, por aquilo. Não jurar nunca é a melhor maneira de dizer que toda vez eu estou falando sim, sim, não, não. E é isso que Jesus fala no versículo 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Depois isso é repetido para nós, lá em Tiago, capítulo 5. Tiago escrevendo a sua carta, ele diz, não jurem por nada, sejam as vossas palavras sim, sim, não, não, para que vocês não caiam em condenação. Alguém já disse, tem um dito popular, que palavra dada é palavra empenhada, que promessa é dívida. E é esse tipo de palavra que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente diga que vai fazer algo e faça. Jesus espera que a gente, quando ouça algo que nós não vamos fazer, a gente não diga assim, eu vou ver se dá certo, só para tentar, sabe, para não desagradar o ouvinte. Se você sabe que você não vai fazer, que não vai dar certo, que não está ao seu alcance, fala, deixa eu ver se isso aí está ao meu alcance antes de eu te falar isso ou aquilo. Se você sabe que você não vai, que você vai estar fazendo outra coisa, que você não vai fazer aquilo naquela ocasião, você fala, dessa vez não vai dar, fica para uma próxima. Mas nós temos o hábito de, para não chatear o ouvinte, de não constranger, falar, não, beleza, vou tentar. Mas não vai, sabe? Às vezes é uma coisa banal. Eu vou fazer um chá de bebê pro meu filho. É sábado, não sei o quê. Qualquer coisa eu apareço lá. Mas na sua cabeça falando assim, imagina, sábado eu já tenho outro negócio. Então não fala qualquer coisa eu apareço lá, porque você não vai aparecer. Já fala assim, puxa vida, sábado agora eu já tinha um outro negócio, etc. Não vai dar para ir. Meu sim é sim, meu não é não. E eu tenho certeza que eu e vocês, se eu não estou falando para vocês, eu me enquadro nisso junto com vocês. Eu e vocês, volta e meia, caímos na tentação de dizer que sim para um negócio que não pretendemos fazer, para não chatear o ouvinte. Mas Jesus está dizendo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso não quer dizer que eu não posso voltar atrás e reconhecer os erros. Tem muita pessoa que leva para esse extremo, Não, mas eu já disse tal coisa, a pessoa sabe que fez besteira, que está falando coisa errada, e não volta atrás na palavra para não... Não é isso que a palavra está dizendo. Uma passagem que é bastante prática a respeito disso. No dia do aniversário do rei Herodes, a filha da Herodias, Salomé, dança para ele. Ele já estava alto já de vinho, estava com o caneco cheio. E ele fala assim para ela, pede o que quiseres, ainda que seja metade do meu reino eu te darei. Mas o Herodes não tinha reino para dar para ninguém. Ele era um rei fantoche. A Judéia era uma província do Império Romano. A Judéia não era dele. Como que ele vai dar metade daquilo que não era dele? Aí ela fala assim, eu quero a cabeça do João Batista num prato. O texto fala que o rei Herodes entristeceu-se com o pedido dela. Mas por causa do juramento e das pessoas que estavam presentes, ele não quis voltar atrás na sua palavra. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando você fizer uma promessa ruim, quando você disser uma verdade ruim, volta atrás. Confessa seu equívoco, volta atrás. Jesus está dizendo que o meu sim vou fazer, faça. O meu não, não vou fazer, não faça. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não se comprometa com aquilo que você não pode cumprir. Não negue-se aquilo que você pode fazer. Seja o seu sim, sim, o seu não, não.
Salmo 15, no versículo 1, nos faz uma pergunta. Quem vai morar com Deus? E ele responde no versículo 4. Quem jura e mesmo que sofra o dano não volta atrás. Eu fui lá, consertei um negócio com o Geraldo, falei, Geraldo, vamos fazer assim, assim, assado. Aí, pum, nossa, sentei sozinho depois e vi, nossa, vou levar pau. Mas agora já falei pra ele que era tanto. Aí eu vou lá e falo, então, guerreiro, sabe o que é assim, assim, assado. Salmo 15 falou, consertei um negócio com o cara, se eu for levar, se eu for perder, se eu for sofrer o dano, eu sofro o dano, mas não mudo minha palavra. Fui lá, fiz um contrato de trabalho assim, assim, assado. Olha, isso é comum, hein? Fui lá, fiz um contrato de trabalho assim, assim, assado. Tô para começar esse emprego, aparece um outro camarada e fala, rapaz, eu pago 100 cruzeiros a mais pra você. Aí você inventa um beleléu aqui pra esse daqui pra cair fora desse naquele que ganha 100 conto a mais. Eu tô falando 100 conto que é uma quantia pífia, né? Mas podia ser 1000. Não, você tem comprometimento com esse aqui. Esse aqui ou espera ou você perde. Você entendeu? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando a gente foi entregar os currículos e coisa e tal, era mais a intenção nossa era arrumar um serviço pra Mariana do que pra mim. Mas eu falei, já que eu vou entregar ali nas 2 malharias que tem aqui na cidade, vou entregar um da Mariana e um meu. Aí fomos deixar um currículo da Mariana e um meu ali na NIL e uma da Mariana e meu ali na ZUC. E nós demos sorte de na hora que nós fomos levar na ZUC, entregar direto na mão da proprietária lá da Clarice. Ah, ela pegou e falou, mas o que você faz? Mas o que você trabalhou? Né? E conversa vai. Você quer vir aqui fazer um serviço? Parará, papapá. Eu falei, pra mim tem que ser meio período, assim, assado e tal. E, não, meio período tá bom, tu paga metade do salário, tudo bem. Falei, então, tudo em ordem. Começa amanhã. Cheguei em casa, passamos uma água bem geladinha no Teres, e tava ali tomando um Teres, aí liga o rapaz da Nil, tal, quer vir aqui conversar, não sei o que. Ih, rapaz, já acertei de começar lá na ZUC. Mas você não quer nem vir aqui pra gente ver o que eu posso fazer, o que eles te ofereceram, eu posso ver um negócio. Falei, rapaz, já acertei que eu vou começar lá amanhã. Agradeço por você ter me ligado e tal, pela oportunidade, mas não vai dar. Tenho certeza, irmão, que qualquer outro, não sou bom não, você tem que estar alerta para não cair em tentação. Porque a tentação é sei lá, falar, o cara me acertou tanto, e o cara fala, não, eu te pago tanto a mais. Aí você liga pro primeiro e fala, rapaz, sabe, deu um imprevisto aqui, não sei o que lá, não vou poder ir aí. Mas não é, o cristão não é assim. O cristão fala sim, sim, não. Mesmo que ele perca, ele mantém a palavra que ele empenhou. Quem vai morar no seu santo monte, Senhor? Quem vai morar no seu tabernáculo? Salmo 15, versículo 1. Versículo 4, aquele que se compromete, aquele que empenha a sua palavra, e mesmo que sofra o dano, não volta atrás. O que passa disso é procedente do maligno. Jesus ensinou para nós que o diabo é o pai da mentira. Ele disse que ele mente porque mentira é natural dele. E que ele mente o tempo todo, desde sempre. É comum a gente ouvir que o diabo mente até quando ele está falando a verdade. E é isso aí mesmo, né? Quando ele tentou Jesus no deserto, ele tentou Jesus com a palavra. E muitas vezes Satanás vai tentar distorcer a verdade para nós. Ele vai pegar a verdade, torcê-la do seu significado, para que a gente se auto-justifique. Para a gente sentir leve a consciência, porque ele é o pai da mentira. Mas sempre que eu disser sim, e esse sim se tornar talvez, sim, porém, ou sim, mas agora não mais, isso procede do diabo. Sempre que eu disser não para uma oferta que eu sei que, para uma tentação, para uma oferta que eu sei que não é a vontade de Deus, que eu disser não, mas depois eu disser talvez, depende, sim, é o maligno, é o diabo quem pega a verdade e a torce para, ou melhor dizendo, que transforma uma mentira e faz ela parecer uma verdade, que torce a verdade e faz ela parecer mentira. Irmão, nós temos que cumprir os nossos contratos.
Ok? Quando nós assinamos um contrato, nós não assinamos por causa da nossa palavra, nós assinamos por causa do outro. Quando nós escrevemos uma ata numa assembleia de uma igreja, nós não estamos escrevendo essa ata para nós que somos irmãos em Cristo. Para nós que somos irmãos em Cristo, sim, sim, não, não é mais do que suficiente. Mas nós estamos escrevendo porque nós vivemos numa sociedade, num estado democrático de direito que nós precisamos, né, que as outras pessoas lá de fora, que não têm essa palavra, sim, sim, não, não, precisam conhecer e firmar a nossa palavra. Precisamos cumprir os nossos compromissos. Precisamos e devemos nos comprometer apenas com aquilo que nós podemos e queremos cumprir. E o Senhor nos ajude a ser obedientes a esse mandamento, embora nós sejamos tentados todo o tempo em desobedecê-lo. Nos coloque em pé para nós orarmos e agradecê-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, suplicamos a Tua ajuda, Senhor. A Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Transforma as nossas vidas, mas nos desafia, Senhor, todo o tempo a fazermos a Tua vontade, que contraria por vezes a nossa. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não nos dá tentação, não nos dá prova além da que podemos suportar, mas o Senhor é fiel e com toda tentação nos dá também escape. Te pedimos, Senhor, que mude o nosso ser, mude o nosso pensamento, que nós possamos, ó Deus, empenhar a nossa palavra, não firmada em juramentos, ó Deus, vazios, mas que sejam palavras firmes, palavras, Senhor, da verdade. Senhor, palavras fundadas, comprometidas com a Tua palavra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, ainda que nós soframos o dano, ainda que sejamos prejudicados. Senhor, ajuda-nos a com diligência, com cuidado, sem metermos os pés pelas mãos, Senhor, sem sermos afobados, darmos respostas firmes, seguras, somente com as quais possamos nos comprometer. Aquilo que está ao nosso alcance realizar e aquilo que nós queremos que se cumpra. Ajude a mim e a todos esses meus irmãos, Senhor, como embaixadores do Teu reino nessa cidade, Senhor, como corpo de Cristo nesse local, a sermos obedientes a essa palavra. Essa é a nossa oração e súplica que dirigimos a Ti hoje, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe.